Olá, amada igreja, a graça e a paz do Senhor. É com muita alegria que eu venho compartilhar aqui uma palavra com vocês hoje. Foi um pouco em cima da hora, mas, aprovei o Senhor fazer dessa forma e o Senhor já tinha me dado uma palavra um tempo atrás e eu quero muito compartilhar com a igreja essa palavra. Amém? Então vamos lá. Gostaria que vocês estivessem abrindo a palavra comigo nessa noite. A palavra está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. A leitura é um pouco extensa, mas é necessário que eu a faça. E eu vou ler do verso 1 até o verso 23. Amém, queridos? Então, vamos lá. A palavra, ela vai dizer o seguinte: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da sua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força alguma para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, que era um profeta, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor.
Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus e dizendo em uma só voz: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Amém. Palavra do Senhor. Amados, eu queria dar um título para essa mensagem. E o título seria: Como você tem enfrentado as multidões que têm vindo contra você? E, para começar, eu queria fazer uma analogia a essas multidões que podem ser, por exemplo, incredulidade, pode ser desânimo, pode ser problemas financeiros, podem ser problemas familiares, podem ser problemas na sua saúde física, emocional, espiritual, podem ser problemas do tipo desejos carnais que é uma luta para você, alguma coisa que desperte em você algo difícil, algo que gere medo no seu coração. Esse tempo de pandemia que a gente tem vivido, que tem deixado a gente preocupado, às vezes ansioso, às vezes, ontem, como uma irmã mesmo compartilhou na reunião de oração, às vezes vem e bate um desespero de como vai ser o amanhã. Enfim, como você tem enfrentado essas multidões que têm vindo contra você? E o Senhor me levou a esse texto e me fez refletir em várias coisas que esse texto ele mostra a atitude que esse rei Josafá ele teve diante de uma notícia que viria contra ele uma grande multidão. E eu enumerei algumas atitudes que eu achei interessante e que o Espírito colocou no meu coração para que compartilhasse com vocês. E eu vou colocar aqui a primeira atitude que o rei Josafá ele apresenta no verso 3, que a gente acabou de ler desse capítulo 20. No verso 3 diz que Josafá ele teve medo. E é interessante isso porque um homem já habituado com guerras, um homem que já tinha enfrentado outras guerras, outras ameaças, porque era comum naquele tempo, a invasão por outros reinados, outros impérios, e aquele homem já tinha vivido isso, ele já tinha experiência, era um homem de guerra, era um homem que tinha um exército, a favor dele, mas a palavra relata que Josafá teve medo. Então, o medo é algo que ele acomete a nossa vida. Seja lá em que posição você esteja, seja lá se você é novo convertido, se você já tem muito tempo de convertido, o medo ele vem para qualquer um de nós. A questão é como a gente lida com esse medo. É isso que vai fazer a diferença. Porque a palavra diz que ele teve medo, ele foi acometido por esse sentimento de medo. Mas é interessante porque ele teve medo, e é sinal que ele transpareceu esse medo, porque tá aqui no relato, de que ele teve medo. Então isso foi algo visível, foi algo que ele deixou transparecer, ele confessou talvez esse medo, mas algo tremendo seguiu, sabe, esse sentimento. Ele foi acometido por esse sentimento, mas ele não se deixou paralisar por esse sentimento. A palavra continua dizendo, logo depois que diz que Josafá teve medo, no verso 3, diz que ele pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá.
Então é interessante, e eu quero frisar isso com vocês, como um ponto 1, de que ele teve medo sim, mas esse medo não o aprisionou, esse medo não o paralisou, esse medo não o distanciou do Senhor. Pelo contrário, esse medo o aproximou do Senhor. E isso é muito tremendo, viu, amados? Nesse momento que a gente está vivendo de insegurança, eu não sei quantos puderam viver algum tipo de sentimento, mas eu no começo da pandemia, eu fui acometida de uma certa insegurança, medo, como seria, como a gente teria que agir como igreja, como pessoa, como família, e eu fui acometida desse medo. Mas, graças a Deus, o Senhor, Ele me conduziu a enfrentar esse medo. Então, eu quero te encorajar nessa noite a refletir sobre isso, a fazer como Josafá fez. Ele pôs-se a buscar o Senhor. E não só isso, ele ainda pregou um jejum em todo Judá, porque o jejum é uma arma de guerra. O jejum, ele deixa a gente mais sensível à voz do Senhor. Ele diminui a potência da nossa carne. Ele diminui os desejos da nossa carne. Então, o poder do jejum não é fazer com que Deus ele se mova porque você está fazendo jejum, mas é porque você fica mais sensível à voz do Senhor, porque você entende que há um governo e um domínio sobre a sua vida que não é um governo nem um domínio físico, mas é um governo espiritual, e você se torna então mais sensível à voz do Senhor. Por isso que não adianta a gente fazer jejum e não ler a palavra, não adianta a gente fazer jejum e não buscar o Senhor, porque vai ser apenas uma dieta. Então, ele teve medo sim, mas ele venceu esse medo, ele não se rendeu ao medo, pelo contrário, ele se pôs a buscar o Senhor. Ponto 2, que eu quero também aqui falar com vocês nessa noite. Lá no verso 4, ele diz que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Amados, eu já até preguei sobre isso uma vez na igreja, sobre a importância da gente compartilhar aquilo que a gente está vivendo com outras pessoas. E não são com qualquer pessoa que podemos compartilhar, mas tem coisas na nossa vida que a gente precisa pedir socorro. Tem coisas na nossa vida que não dá para a gente enfrentar sozinho, sabe? Tem coisas na nossa vida que é importante a gente conversar com um homem ou uma mulher que seja referencial para você, alguém do Senhor, que você tenha como referencial. É importante você procurar ajuda. A gente frisa tanto isso na igreja, sabe? Procure ajuda, busque ajuda. A gente não tem uma lâmpada de cristal para descobrir quem está com problema ou quem não está. É lógico que às vezes alguns sinais nos levam a crer que aquela pessoa está passando por algum problema, mas assim, amados, eu quero dizer com essa palavra aqui, né, como enfrentar a multidão, eu quero dizer para você, se você está enfrentando algo na sua vida, seja de que ordem for, seja o problema que for, busque ajuda. Busque ajuda, peça socorro e não espere que a multidão chegue. Se você já percebeu que a multidão está se aproximando, né? É como aquele barulho, né? Que ele vai cada vez mais perto, chegando e vai fazendo mais barulho. Não espere que o problema fique cada vez maior. Se você já está ouvindo que a multidão está chegando, se antecipe. Se antecipe, sabe? Peça socorro, vá atrás de alguém que possa te ajudar, te aconselhar na palavra, alguém que possa orar com você, alguém que possa talvez jejuar com você por essa causa, alguém que possa te dar instruções de como agir. Talvez essa pessoa já tenha vivido na sua própria casa, na sua própria experiência de vida, algo semelhante que você está vivendo. Então não faça nada sozinho, busque ajuda, experimente essa graça de ser ajudado por alguém. O reino de Deus é feito assim, sabe? O reino de Deus ele é expandido por pessoas que acreditam e querem compartilhar daquilo que tem vivido com o Senhor. Então não fique fora disso, participe, sabe? Venha para o centro, venha para o meio que você possa ser abençoado com uma ajuda.
Amém? Então aprenda a pedir socorro. Essa é a segunda dica do que eu aprendo com essa passagem aqui de Josafá. Outra coisa que eu aprendo também, e isso tá lá no verso 5 até o verso 12, que na verdade é uma declaração que Josafá faz ao Senhor em ato público, como uma oração, eu creio, né? Isso sou eu que estou conjecturando, que tenha sido uma forma de que Josafá orou ao Senhor. A Bíblia não é clara dizendo se foi uma oração ou não, mas enfim, foi uma declaração que ele fez em público, né? E ele esboçou ali alguns pensamentos, e ele trouxe à memória dele aquilo que pode gerar em nós esperança, que são as promessas do Senhor, e é sobre isso que eu quero falar. Quando a gente está enfrentando algo que está nos trazendo medo, angústia, né, a gente precisa buscar o Senhor, lembrando a nossa própria alma das promessas que um dia Ele já fez para nós. Isso é muito tremendo, sabe, amados? Eu outro dia compartilhei uma palavra com as meninas na oração e eu falei sobre isso também, quando eu falava sobre, né, a vida de Neemias. Neemias, quando ouviu, né, dizer o relato de como estava Jerusalém, a palavra diz que ele pôs-se a chorar, mas ele também, logo depois do choro, ele buscou o Senhor. Ele orou ao Senhor, buscando ao Senhor, porque ele sabia que só quem podia resolver era ele. E a palavra diz que ele buscou o Senhor e ele na oração dele, você pode ir lá no livro de Neemias, você vai encontrar isso, ele também traz a memória dele, não a memória do Senhor, porque o Senhor não se esquece, o Senhor ele não precisa ser lembrado, porque ele não se esquece, mas nós precisamos nos lembrar, nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor já nos prometeu, já nos garantiu e já consumou na cruz do Calvário. Então, naquela oração, Neemias faz como Josafá. Ele lembra, né, a própria alma dele, aquilo que o Senhor já havia prometido, aquilo que o Senhor já tinha como promessa na sua palavra. E é tremendo porque, né, no versículo 8, eu vou começar no 7. Josafá fala assim: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome. Estava falando do templo de Salomão, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele toma uma promessa que o Senhor fez no dia que foi então a grande festa do Templo de Salomão, onde foi inaugurado o Templo de Salomão. O Senhor veio, né, inundou aquela casa de glória, e o Senhor faz essa promessa, que se algum mal sobreviesse sobre o povo dele, peste, castigo, fome, que esse mesmo povo poderia se apresentar diante do Senhor em qualquer circunstância, e o Senhor viria em socorro deles e ouviria eles e os livraria. E essa promessa foi para Josafá, essa promessa é para mim e para você hoje. Nós somos o povo de Deus. Amém, queridos? Então, que a gente possa fazer menção da palavra do Senhor, que a gente possa fazer menção daquilo que já foi prometido para nós, sabe? Daquilo que é herança nossa, daquilo que está escrito na sua palavra, que é santa, que é poderosa, e o Senhor é fiel para cumpri-la. Então, que a gente possa tomar posse. Às vezes não falta para nós palavra, às vezes falta para nós a nossa posição de a gente tomar posse. E a gente precisa tomar posse. A gente precisa crer naquilo que já foi escrito acerca de nós. A gente precisa crer nas promessas que já foram liberadas acerca da nossa própria vida. Quantos profetas, quantas pessoas Deus já usou para liberar palavras dele sobre a tua vida. Então, meu irmão, tome posse, se agarre, entende? Nessas promessas, porque ele é fiel. Ele é fiel, ele é o mesmo ontem, ele é hoje e será eternamente o mesmo Deus. Não há sombra de variação no nosso Deus. Amém? Então, esse é o ponto 3. Então, ore tomando posse daquilo que o Senhor já te prometeu. Faça menção da palavra dele.
E no quarto ponto, eu quero compartilhar algo também que Deus colocou no meu coração ao ler esse texto, é que a gente possa dar ouvidos. Ricardo sempre fala, né, que ouvir é diferente de escutar. Então, que a gente possa realmente dar ouvidos, escutar, sabe? Ouvir com atenção, guardar no nosso coração, praticar aquilo que a gente ouve. Isso é muito importante, amados, porque apenas ouvir e não dar ouvidos é diferente. Apenas ouvir, às vezes entra no ouvido, a gente até costuma usar esse ditado, entra no ouvido e sai no outro. E não é esse o intento de Deus. O intento de Deus é que a gente possa realmente dar ouvidos, ouvir com atenção, sabe? Pôr em prática aquilo que o Senhor está dizendo. Hoje o Senhor está me usando para dar uma palavra para você. Então, assim, dê ouvidos para isso. Sabe? Seja atento. O Senhor ministrou ao meu coração essa palavra e eu tenho posto em prática essa palavra que o Senhor me deu alguns dias atrás. Então, hoje eu estou aqui para compartilhar com você, né? E eu tenho a intenção no meu coração que você também preste atenção nessa palavra, dê ouvidos a essa palavra. E lá no verso 15, né? Josafá, né, continuando o texto ali, falando sobre essa história de Josafá, no verso 14, vamos ler o 14 primeiro? Diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, que era um profeta, né, um homem usado por Deus. E hoje eu e você somos boca de Deus na terra, porque o Espírito Santo habita em nós. Hoje eu estou sendo aqui boca de Deus para a sua vida. Hoje Deus está me usando como profeta para a sua vida, né? E ele disse para aquele povo naquele dia, Jaaziel disse assim, no verso 15, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E eu quero não acrescentar, porque essa palavra é ruim, né? Dizer que a gente está acrescentando algo na palavra, ai de mim, a palavra diz que ai daquele que acrescentar. Mas eu quero aqui colocar Jerusalém no seu lugar. Eu quero dizer para você que você é Jerusalém do Senhor. Então, eu quero que você coloque o seu nome no lugar de Jerusalém, né? Eu vou colocar o meu e eu vou ler. Eu tenho essa liberdade no espírito de fazer isso e eu vou ler de volta esse verso e eu vou dizer: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, Carla, né, no lugar do rei Josafá, não no lugar de Jerusalém, mas no lugar do rei de Josafá. E tu, ó Carla, ao que vos diz o Senhor. Então coloque o seu nome aí. Olha o que o Senhor vai dizer para você agora, nessa hora. Não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas ela é de Deus. Essa luta não é sua. Essa luta primeiro é do Senhor, porque você é a menina dos olhos do Senhor. E quando mexe com a gente, mexe, né, primeiro com o Senhor. Então, assim, tome posse de que o Senhor cuida da sua vida, sabe? Deposita sobre ele, lança sobre ele, como Pedro vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 5, ele vai dizer: olha, lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado da gente, ainda que em meio a circunstâncias difíceis e às vezes, né, situações, multidões grandes que a gente enfrenta no nosso dia a dia, na nossa vida aqui na terra. Mas eu quero dizer para você, o Senhor, ele continua cuidando de nós. Há uma promessa muito, né, grande que eu quero fazer menção dela nessa hora. A palavra diz que céus e terras passarão, mas a palavra dele jamais passará. E a palavra dele nos garante que ele estaria conosco todos os dias, todos, não era um ou outro, mas todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Então, ele está com você, ele está comigo. Amém? E mais um pontinho, já estou indo para o fim. Um ponto 5 agora. É preciso a gente tomar posição. A gente vem falando sobre isso, falamos, né, muito no congresso de casados que teve agora esse fim de semana. E o Rogério falou sobre isso, o Ricardo e eu falamos sobre isso, sobre posicionamento.
Lá no verso 17 diz assim: nesse encontro, né, o profeta ainda, né, declarando aquilo que o Senhor gostaria que eles dessem ouvido, no verso 17 ele diz assim: nesse encontro não tereis que pelejar, tomai posição. É tremendo, sabe, amados? Porque às vezes a gente precisa entender uma coisa, né? Então tá, então eu não tenho que fazer nada, né? Essa é a peleja do Senhor, ele cuida lá e pronto, eu não vou fazer nada. Não, o profeta ele diz, né? Através do Espírito do Senhor, ele diz: vocês precisam fazer algo, vocês precisam tomar posição. E o que é tomar posição? Tomar posição vem de você tomar posse de onde você está, daquilo que você está crendo. Então, se você está crendo em algo, se você crê nas promessas, se você crê no agir de Deus invisível, se você crê no sobrenatural de Deus, você precisa tomar posse disso. E essa luta é aqui. É na mente da gente, porque a nossa mente, ela fica todo o tempo bombardeando o nosso espírito, né? E muitas das vezes a nossa mente está muito ocupada com sentimentos enganosos, às vezes a nossa mente está ocupada com vozes, com outras vozes que não é a do Senhor, e então há uma luta na nossa mente, e a gente precisa então tomar posse daquilo que o Senhor tem a nosso respeito. A palavra vai dizer através do profeta Jeremias que ele tem os melhores pensamentos ao nosso respeito, ele tem pensamentos de paz e não de guerra, ele tem, né, algo tremendo a nosso respeito, ele tem um propósito com a nossa vida, então tome posse disso. Não pense que o Senhor se esqueceu de você, não pense que o Senhor está alheio a toda essa situação no mundo de forma alguma, sabe? O Senhor, ele continua sendo rei, ele governa soberanamente, absolutamente. Então, amados, o Senhor tem um controle de tudo, nada foge ao controle do Senhor. A gente precisa aprender a confiar, descansar. Um dia desses, a Júlia compartilhou algo que Deus colocou no coração dela comigo e eu fui muito edificada por isso. Ela disse para mim: mãe, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o que o Senhor colocou no coração dela foi que para você, né, tá numa noite e ir para um dia, você precisa dormir, tem um intervalo aí, né, onde a gente dorme, E ela falou: o que o Senhor colocou no meu coração, mãe, para falar para você é que você precisa descansar, né? Essa coisa de você passar da noite que tem choro pro dia que a alegria vem, existe uma lacuna, né? Existe um intervalo de tempo que é o descanso, né? Então a gente precisa aprender a descansar no Senhor. É difícil, viu, irmãos? Eu tô contando aqui, não é fácil para mim, né? Eu tô dizendo para vocês fazerem, não pensem vocês que eu tenho isso assim com muita facilidade, 100% executado na minha vida, mas eu tenho buscado aprender a descansar no Senhor. Amém, queridos? E por último ponto, nós já falamos então em ter medo e deixar o medo e agir com fé, buscar o Senhor. Nós já falamos no segundo ponto, em aprender a pedir ajuda. Isso é muito importante, pedir socorro para que as pessoas nos ajudem, nos auxiliem. Já falei também sobre a gente orar e tomar posse das promessas do Senhor, fazendo menção, trazendo, sabe? Falar em voz alta, porque isso gera fé no nosso coração e a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Então, quando você declara em voz alta a palavra, aquilo desperta em você um mecanismo, sabe? Espiritual, não tem uma explicação lógica, mas está escrito na Bíblia que quando você ouve a palavra, ela gera fé em você. Então, quando você declara a palavra, você faz menção das promessas do Senhor, aquilo gera em você uma esperança, uma expectativa de que vai acontecer, aquilo gera fé de que Deus é poderoso para fazer. Amém? No ponto 4, falamos também para que a gente dê ouvidos, preste atenção naquilo que os profetas, naquilo que os homens e mulheres de Deus têm falado, têm dado como direção para a nossa vida. No número 5, eu acabei de dizer que é para a gente tomar posição, a gente precisa se posicionar. Amém? Não é para ficar parado no sentido de que não tenho nada para fazer. Há algo que precisamos fazer, precisamos nos posicionar. Amém? E o número 6 e último que eu quero compartilhar com vocês é sobre a adoração.
Lá no verso 18, diz que Josafá então se prostrou depois que ele ouviu toda essa direção, né, do profeta Jaziel. A palavra diz lá no verso 18 que Josafá se prostrou com o rosto em terra. Todo Judá e todos os moradores de Jerusalém também se prostraram numa atitude de rendição perante ao Senhor e o adoraram. Adoração, amados. Adoração é uma arma muito poderosa. Dispuseram, lá no 19, dispuseram-se os levitas, que era a tribo, né, que cuidava da adoração e dos louvores e das coisas do Senhor. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta. Sobremaneira, eu gosto disso, eu gosto muito disso, amados. Sabe por quê? Eles não louvaram o Senhor, sabe? Tristes, ou então ainda com medo, ou então angustiados, ou então perplexos ainda com a situação de que uma multidão vinha contra eles. Não, a palavra diz que eles louvaram o Senhor em voz alta, sobremaneira. Amados, foi de uma maneira diferente, sabe? Que naquele dia eles levantaram um louvor ao Senhor. E eu quero te encorajar a levantar um louvor de voz alta, sobremaneira, ao Senhor, crendo que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós queremos ou pedimos, que Ele é poderoso para isso, crendo que Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Tá vendo, amados? Quantas palavras que nos cercam, sabe? De encorajamento. Não temas, eu sou contigo. Olha quantas palavras, olha quantas promessas. Que a gente possa se agarrar a isso e louvar ao Senhor com voz alta, sobremaneira. Eu espero que depois dessa palavra você cultue ao Senhor, que você louve ao Senhor de uma outra forma, de um outro modo, com outro posicionamento, sabe? Eu louvo ao Senhor porque eu gosto de louvar o Senhor de maneira extravagante. Eu levanto as minhas mãos, eu sacudo o meu corpo, eu grito, eu digo aleluia, eu digo glória a Deus. Sabe por quê, amados? Porque tudo bem, tem a ver com o meu temperamento? Sim, tem a ver, mas também tem a ver com o jeito que eu quero expressar, sabe? Para esse Deus poderoso e grandioso, né, essa adoração. Eu não quero conter a minha adoração, eu quero em alta voz e sobremaneira adorá-lo e dizer que ele é rei da minha vida, poderoso e soberano. Então adore ao Senhor, sabe? E diga como aqueles homens disseram naquele dia: rendo graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Seja grato, sabe? Louve ao Senhor com esse coração grato, entendendo que o Senhor é o mesmo Senhor que já te livrou de tantas coisas, o Senhor que já te tirou de tantas angústias, o Senhor que já te deu tantas alegrias, o Senhor que tem a promessa de eternidade para você. É esse Deus, ele não muda, ele é o mesmo Deus que te salvou, que te resgatou do império das trevas e trouxe você para o filho do reino do filho do seu amor. É esse Deus que você vai louvar com coração grato. E é interessante porque esses homens, eles louvaram antes, porque a palavra diz que eles entraram e marchando e louvando ao Senhor, adorando ao Senhor de uma forma tremenda, extraordinária, sobremaneira. E a palavra também diz que esses homens, durante a caminhada, durante o processo, né? Olha lá no verso 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon. Então, enquanto você adora, o Senhor coloca emboscadas contra os inimigos da sua alma. Enquanto você adora, o Senhor entra nessa peleja e ele peleja por você, sabe? E ele te dá força e ele te dá coragem para vencer os medos, as angústias, as aflições, as provações desse mundo. Amém? Então adore. Faça como Paulo e Silas na prisão à meia-noite, né? Depois de terem sido açoitados, estavam acorrentados ali no cárcere interno, diz a palavra em Atos 16. E a palavra diz no verso 24 que eles se puseram a adorar e a orar ao Senhor. A palavra não diz que eles pediram para o Senhor serem libertos. É tremendo isso, amados.
Eles só adoraram o Senhor. Então, não diga para o Senhor o que ele tem que fazer, porque ele sabe o que ele tem que fazer e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Apenas adore, apenas louve ao Senhor. Ore a ele, sabe? E traga para sua mente as promessas de um Deus fiel, de um Deus poderoso que ele é. Amém? E que Deus te abençoe e que você adore em voz alta e sobremaneira. E você vai ver os seus inimigos. E o nosso inimigo em comum, que é o diabo, ele vai sair em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Se você precisa de cura, seja curado. Se você precisa de libertação, seja liberto. Se você precisa de transformação, seja transformado. Se você precisa se posicionar, se posicione. Se você precisa de um milagre, recebe. Porque Ele é um Deus de milagre. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe.